essas duas pessoas tiveram sonhos interpretados por José. O padeiro e o copeiro. O padeiro morreu como José tinha interpretado, e o copeiro viveu, até que chegou um ponto em que lembraram-se de José. E aí a gente vai ler isso para aqueles perdidos que não conhecem a história de José. E agora vamos ler o capítulo 41, que tem por título José interpreta os sonhos do faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, pastavam no prado, e que subiam do rio, atrás delas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se, mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que eu interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Detalhe, gente. José era muito sábio. Quando José foi para casa de Potifar, Potifar pôs o José como governador da sua casa. Ele não tinha preocupação, ele comia e não tinha preocupação do que estava se passando, porque ele confiava totalmente em José. E José prosperava tanto, era tão inteligente e abençoado por Deus, que na própria prisão ele se tornou comandante, digamos assim. Ele estava à frente, um líder dos presos. Então Deus sempre, sempre estava com José através das bênçãos, mesmo na prisão. É pesado, né? Mesmo na prisão, José foi abençoado de certa forma e foi usado para abençoar. A gente não quer passar pelo deserto, a gente não quer ser preso, a gente não quer passar por uma prisão, mas às vezes a gente passa pra nossa fé ser provada, e através daquela nossa aprovação outras pessoas são alcançadas. Deus é tão poderoso que Ele usa as coisas que não são pra fazer aquelas que são, sabe? Não tem uns versículos assim, né? Ele pega aquilo que não parece que é e transforma aquelas coisas menores, ele faz grande, sabe? Então é óbvio que José sofreu muito, é óbvio que ele, nossa, ele deve ter chorado, entristecido muito, porque é muito difícil, mas Deus usou daquela situação pra abençoar, né? E mais na frente vocês vão ver o que aconteceu com José, é uma coisa espetacular. A gente não quer passar
a gente a conseguir enxergar além das nossas dores, né? Ver que crer que Deus é fiel e ver as coisas boas que Ele faz, mesmo no meio da tempestade. Eu acho que nada que Deus faz é pequeno, mas às vezes pra nós humanos, né, a gente pensar, José tava preso, mas foi líder, pô, líder legal, mas ele tava preso. Nossa, que horror. Sim, é um horror. Mas eu acredito que José conseguia enxergar além, sabe? Ele, com certeza, ele cria de todo o coração que Deus não ia deixar ele naquela prisão pra sempre. Que algo de bom poderia vir ali. E que fé linda e que coisa linda. Porque de fato foi passageiro. Passou, sabe? Deus viu tamanha fé de José.
7 anos maravilhosos de muita fartura. Só que aí chegou os anos de fome, que foi tanta fome, tanta destruição, que as pessoas esqueceram daquelas coisas boas. E que por Deus ser tão misericordioso, levantou um homem sábio e juntou comida. E por isso a terra sobreviveu. Gente, se não fosse José naquele Egito e Deus mandando sabedoria para José, se não fosse Deus primeiramente, óbvio, e José ali no Egito, se ele não fosse parar ali no Egito e fosse guiado por Deus, toda a terra teria aparecido, porque toda a terra do Egito e nos demais só sobreviveu porque Deus deu sabedoria a José. E uma coisa que eu pensei agora era: nos tempos bons a gente tem que guardar azeite. É forte. É, gente, porque quando tá tudo bem é mais fácil a gente crer em uma manhã melhor, crer na bondade de Deus. Quando chegam as coisas ruins, a gente desconfia, a gente duvida, a gente se enraivece, entristece. Mas é na bonança que a gente tem que guardar mais mesmo a palavra no nosso coração, que a gente tem que buscar mais. Infelizmente acontece muito o contrário, né? As pessoas buscam mais na tribulação. Mas o que eu consigo pegar aqui pra mim é na bonança que a gente tem que buscar mesmo, pra quando vier os tempos ruins, que a gente possa ter azeite na botija, sabe, gente? Que a gente tenha a lenha pra queimar o fogo, que nossa fé fique acesa. Eu nem sei se todo mundo, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir compreender essas palavras, não. Mas eu peguei algo assim muito forte pra mim agora. Fazer o que geralmente acontece. Ao invés de buscar mais na tristeza, temos que buscar mais ainda na bonança. Porque quando a gente tem mais fé, quando a gente tem mais força, quando a gente tem mais memórias, coisas físicas na memória de coisas boas que Deus fez, que a gente consegue ter mais visibilidade pra ver as coisas boas, sabe? E aí quando chegar os dias maus, é aquela coisa, só fica firme quem tá na rocha. Né, gente? Se no tempo da bonança a gente constrói nossa casa na rocha, lendo a palavra, buscando Ele, tendo fé, confiando, acreditando, quando vier o temporal não vai derrubar, porque tá firmado na rocha. Consegue compreender? Eu não sei, gente, se eu explico muito bem, não. Eu sou péssima com essas coisas. Mas resumidamente é isso. É no tempo das coisas boas que a gente tem mais que buscar, pra que quando a gente chegue na parte ruim, a gente lembre dos versículos, a gente lembre do que Deus fez, a gente lembre que Deus é bom. É forte. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa era determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. Faraó creu em Deus pela sabedoria de José. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Um menino da roça, vendido pelos irmãos, que foi preso, caluniado, agora virou governador do Egito. É isso que acontece quando a gente passa pela prova, dando glória a Deus. É isso que acontece
carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Vou finalizar a leitura por aqui. Gente, eu sou muito ruim com as palavras. Eu sei que às vezes eu fujo daquela coisa que eu tô pensando. Eu sou bem péssima. Mas eu espero que alguém tenha pego alguma coisa boa disso. Eu sempre procuro frisar que Deus não é mau, porque existem muitas pessoas que, por ver a maldade do ser humano, eles jogam a culpa em Deus. Sim, gente, Deus tem todo o poder de mudar o coração de um ser humano, de ter evitado Eva e Adão comerem do fruto. Mas pensa, que tipo de Deus seria esse que cria alguém, um ser, e pra fazer tudo aquilo que ele quer? Gente, não existe liberdade. Deus é um Deus que dá liberdade. Não seria